A Justiça Federal declarou a prescrição do direito de a União Federal desapropriar as áreas rurais componentes do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Criado por decreto presidencial de setembro de 2000, o parque engloba os municípios de Bonito, Miranda, Porto Murtinho e Bodoquena. Após a ação declaratória movida por proprietários da reserva, a Justiça decidiu pela prescrição porque a União não ajuizou a ação de desapropriação no prazo de 5 anos. A área do parque mede 76.500 hectares. Para explicar a decisão, nós vamos conversar com o juiz federal aposentado e agora advogado, doutor Odilon de Oliveira. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista do senhor aqui ao Mais Pecuária, do Canal do Boi. Por que a Justiça não recorreu à desapropriação, ou não requereu, melhor dizendo, a desapropriação no prazo legal? Qualquer tipo de desapropriação, de acordo com a legislação brasileira, seja para reforma agrária ou seja de utilidade pública, tem um prazo. A lei estabelece um prazo, no caso, 5 anos. E a União Federal declarou de utilidade pública a área de 76 mil hectares e por desídia, simplesmente por desídia, não moveu a ação de desapropriação no prazo de 5 anos e nem fez acordo também com os proprietários. Desídia significa o quê, doutor? Desleixo. Foi desleixo da própria União. Decorreram os 5 anos, passaram-se mais 15 anos e a União não tomou providência nenhuma para efetivar a desapropriação. Bom, eu vou mostrar imagens, são imagens belíssimas que tem o parque, que vocês... Olha só, Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em Mato Grosso do Sul. Só tem cartão postal, paisagens maravilhosas. Imagina, Bonito é conhecido internacionalmente, né? Bodoquena, enfim. É nesse nível que vocês estão vendo. São as paisagens do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Doutor Odilon, os proprietários que têm imóveis rurais nessa área, nesse parque, nessa reserva, tiveram prejuízos, porque nesse período todo, desde 2000, né, quase 20 anos, não puderam mexer na área, não puderam explorar, não puderam fazer, enfim, usar o seu direito de explorar, porque são proprietários. Tiveram prejuízos nesse período? Prejuízo de ordem moral e prejuízo de ordem material. E esse prejuízo de ordem moral, por exemplo, os proprietários não tiveram segurança jurídica durante esse período, ficaram numa incerteza durante esse período todo. E o prejuízo de ordem material? Aquelas propriedades todas, objeto do decreto de desapropriação, elas foram afetadas na sua utilização com relação à sua vocação econômica. Então, se criava gado, como é que o proprietário tinha que investir na criação de gado, ou investir na agricultura, comprar um trator e assim por diante, se estavam correndo o risco de serem efetivamente desapropriados. Isso não ocorreu. E há um outro prejuízo também, ninguém pôde mais vender suas terras, quer dizer, os proprietários ficaram 20 anos empatados. A União sapateando em cima da posse como se dona fosse e os proprietários sem poder vender também. E os imóveis também desvalorizando nessa situação. A União fez algum investimento de preservação, de incremento durante esse período? Praticamente a União não fez nada. Agora a União ficou exercitando a posse para rascunhar os planos de manejo, o manejo florestal, porque tem que ter um plano de manejo. Como que a propriedade vai ser usada? Obedecendo-se aí os princípios nacionais e internacionais de conservação. De modo que a União ficou usando para essa finalidade fazer perícia e outras atividades. Mas, efetivamente, a atividade fim, ela não foi exercitada. Doutor Odilon, essas áreas estão demarcadas porque o Código Florestal surgiu depois desse decreto de setembro de 2000. O Código Florestal foi bem depois disso. Ou seja, o Código obriga a que todo proprietário rural faça o georreferenciamento da sua propriedade, até para que a propriedade seja
delimitada e, a partir dessa delimitação, o proprietário tem as suas obrigações de preservação, com área de reserva legal. Essas áreas não estão delimitadas, e se elas estão delimitadas, não seria o fato de elas poderem, os proprietários poderem trabalhar, fazer o seu uso de direito? Na verdade, existem aí dois tipos de demarcação. Existe aquele do papel, através de um memorial descritivo. Faz-se um memorial descritivo. E ali ficam as coordenadas geográficas, mas aquilo não basta. Eu não sou capaz, nenhuma pessoa é capaz de dizer isto começa aqui e termina lá. E existe uma outra demarcação, a demarcação de fato, que ela é materializada na fixação de marcos. Aqui, acolá, um marco. Isso se percebe com os olhos. Aí eu vou ter condições de saber onde começa a minha propriedade, onde termina a minha propriedade. Exatamente isso não foi feito. E esse sistema novo a que você se refere é o georreferenciamento. Isso também não foi feito. Porque não foi feito, porque a União... Por causa dessa Exatamente. decisão? A União ela não se colocou na condição de proprietária, exatamente porque ela não efetivou a demarcação. Então, na realidade, todo mundo ficou enrolado. Inclusive os lindeiros também, aqueles confrontantes, aquele pessoal do entorno, porque aquele pessoal também sofre, digamos assim, limitação no exercício da sua propriedade através da posse. E eles também sofreram prejuízos. Nem se houvesse a iniciativa dos proprietários, poderia ter havido o georreferenciamento? O proprietário só pode requerer o georreferenciamento, o seu, da sua propriedade, correto? Mas essa demarcação aí, ela diz respeito não à individualização dos lotes componentes daquela área toda do parque. O georreferenciamento teria que ser feito em relação a todo o parque, aos 76 mil hectares. E caberia quem fazer? Não ao proprietário individualmente, mas à própria União Federal. Doutor Odilon, o senhor falou em prejuízos, né? Em 20 anos que os proprietários da Serra da Bodoquena deixaram de fazer os seus investimentos, de colher os frutos da sua terra, da sua propriedade. Esses prejuízos estão calculados e a pergunta que eu faço para o senhor é: eles têm direito a pedir indenização para a União? Todos os proprietários cobertos pelo decreto de declaração de utilidade pública, todos têm direito à indenização. Principalmente pelo fato de terem em suas propriedades sofrido limitações no uso. E depois tem os danos morais. Isso não está levantado ainda, porque isso tem que se fazer, entrar com ação e depois, quando o juiz sentenciar, tem que fazer uma liquidação da sentença através de uma perícia, isto é, fazer aqueles cálculos através de uma perícia. Mas os lindeiros, aqueles do entorno, também têm direito à indenização, porque eles foram prejudicados. A terra, aquelas terras... Mesmo não sendo proprietário? Mesmo não sendo proprietário, não tendo suas propriedades cobertas pelo decreto, porque eles sofreram limitações. O plano de manejo, que tem que ser feito, é obrigatório em qualquer desapropriação para fim de utilidade pública, esse plano de manejo ele prevê limitações sobre as propriedades vizinhas. E essas limitações, já começaram a ser praticadas. Então, os lindeiros, aqueles do entorno, os limítrofes, os confrontantes, eles têm direito também à indenização de 5 anos para cá. Puxa, então, deve ser um dinheiro bom envolvido nisso, Com certeza. Agora, o processo não terminou. A União pode entrar com recurso a essa decisão? Pode. Inclusive, eu tomei conhecimento de que o Ministério Público Federal entrou com recurso. O Ministério Público Federal entrou com recurso argumentando que a extinção de um parque, da criação de um parque, só pode ser feita por lei. Pode ser feita só por lei, somente por lei, a extinção, quando a União desiste daquele empreendimento. Se ela desistir, ela tem que materializar aquela desistência através de uma lei. Agora, quando ela não cumpre as suas obrigações, isto é, ela não cumpre aquele decreto de declaração de utilidade pública, aí não precisa de lei, evidentemente. Então, só pode ser extinto por lei ou por decisão judicial.
quando a União não cumpre o seu papel, a sua obrigação. E no caso é o que houve, foi decisão judicial. Deve ter muito chão ainda pela frente até que os proprietários tenham os seus prejuízos ressarcidos. Com relação aos prejuízos, demora um pouco, porque depende de liquidação, de saber quanto é que corresponde ao direito de cada um. Doutor Odilon de Oliveira, juiz federal aposentado, agora advogando, muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço imensamente.